Alan Wilson, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson e Amy Winehouse. Provavelmente você já deve ter percebido algo em comum nesses nomes que citei. Sim, meus caros, todos já foram dessa para uma outra, além de, claro, terem ocupado lugares altos e serem bastante influentes em diferentes vertentes musicais. Mas sabe o que eles têm mais em comum? Todos morreram aos seus 27 anos de idade, fazendo parte de um tal Clube dos 27. Fica até difícil citar todos os nomes, pois seria uma grande lista. Essa estranha coincidência, entretanto, tem mais do que um simples palpite para existir. A maior parte desses músicos, além de criar obras honestas e importantes historicamente, morreram sob circunstâncias inesperadas, na maldição dos quase 30. E essa teoria é largamente conhecida, em parte, por dois dos nomes que estão nessa lista, Robert Johnson e Kurt Cobain. Um dos primeiros músicos de blues a incorporar acordes complexos e linhas de baixo tocadas ao mesmo tempo que a melodia no mesmo instrumento foi Robert Johnson. Era conhecido por ser um músico medíocre e se envolver em muitos problemas com as mulheres. Entretanto, depois de muitos anos sendo ruim, Johnson simplesmente sumiu por vários meses. Alguns dizem que ele foi viajar, inspirando-se e treinando até ficar bom. Entretanto, a explicação dada pelo próprio Johnson para as habilidades incríveis que mostrou no violão ao voltar do sumiço eram justificadas por um pacto com o diabo, o que criou grande misticismo sobre os bluesmen. Junto com ele, 90% do que você acha que é rock e na verdade é blues, nasceu a figura do bluesman itinerante e nômade, de origens e destinos misteriosos, que faz referências à magia negra e ao demônio de uma forma estranha, mas sedutora. Aos 27, Johnson morreu envenenado. Dizem que foi o demônio que havia ido cobrar o pacto, e até hoje não se sabe exatamente como ou com o que. Outro bluesman que não tocava exatamente blues no estilo clássico e sim em seu próprio, que também falava do demônio, ciganos, espíritos embaixo de uma lua vermelha e outros planos de existência, era ninguém menos que Hendrix, um gênio de personalidade humilde, fissurado por um número bastante especial, o 9. De acordo com ele, e com a numerologia também, o 9 é um número místico que indica grandes feitos e também grandes tragédias. Em resumo, o número da grandeza, mais uma grandeza perigosa. Afinal, da mesma forma que Johnson, Hendrix morreu aos 27, 2 mais 7, 9, envenenado por tentar tomar várias pílulas de calmantes e ter reações adversas que causaram sua morte. Ou ao menos é assim que dizem, já que de novo as circunstâncias da morte dele são multifacetadas. Quem já leu as várias biografias oficiais e viu documentários sabe bem que os relatos mudam a cada publicação, mas não parou por aí. Outro que morreu aos 27, apesar de antes de Hendrix, foi Brian Jones, o pouco conhecido injustamente Rolling Stone original. Sim, pois se você sabe a história dos Stones, sabe que os malandrões Richards e Mick Jagger na verdade eram dois pirralhos de apartamento tentando ser descolados quando viram Brian Jones, que por acaso era multi-instrumentista e dominava algumas técnicas até então nunca vistas por Jagger e Richards, muito menos sendo tocadas por um branco, a gaita e o slide, que hoje é a assinatura de Richards. Entretanto, Jones era o mais desviado deles todos, sempre chapado de drogas e tendo filhos em vários países diferentes, o que era um problema para a carreira que até então não existia da banda. Assim que as coisas começaram a dar certo, Jagger e Richards tentavam expulsar Jones da banda, sem sucesso, até que um dia ele foi encontrado morto, afogado na piscina, aos 27. Estranho? A polícia também achou, mas a explicação oficial foi que ele se afogou sozinho por estar bêbado ou drogado. Vocalista do The Doors, esse poeta musical, Jim Morrison, rompeu barreiras e tabus da sua época, cantando sobre serial killers, incesto e outras coisas pouco comuns na indústria pop, o que causou tanto sua fama quanto o imenso ódio que muitas pessoas tinham dele. Gordo, velho e começando a ter problemas de criatividade, o sexual líder do Doors, que estava sempre sem camisa e uma vez até sem calça no palco, observou o brilho e a luxúria de sua juventude indo embora junto com a popularidade da banda.
Felizmente, não teve que resolver o problema gravando canções natalinas, já que foi encontrado morto, supostamente de overdose, na banheira de seu hotel, aos 27, é claro. Mas o maior dessa lista é Kurt Cobain, que só morreu mais de 2 décadas depois do pessoal já citado, fora Johnson, que é do início do século. Até ele, na verdade, a ideia do Clube dos 27 não existia, mas foi sugerida pela mãe do cantor em uma entrevista póstuma a seu suicídio, na qual ela disse que agora ele se foi, e eu falei para ele não entrar para aquele clube estúpido. Entretanto, o clube ao qual ela se referia era o dos suicidas, já que 2 de seus tios e um tio-avô haviam se matado. Entretanto, a imprensa entendeu que, em referência aos outros músicos da lista, Cobain tinha se matado propositalmente aos 27 para se encontrar com os outros da lista. Por último, uma de nossa época, Amy Winehouse. Sua vida e obra musical podem facilmente ser comparados com a dos outros dessa lista, apesar de liricamente suas letras não serem exatamente contestadoras ou polêmicas. Apesar disso, sua vida foi suficiente para abrir diversos diálogos sobre a corrupção causada pelo show business e a pressão que levou a cantora à overdose. Já sabendo do mito, alguns anos antes de morrer, Winehouse havia dado entrevistas revelando que tinha medo de ter o fim que teve aos 27. É coincidência ou algo mais? Para saber, provavelmente só morrendo aos 27 e voltando para contar. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever e curtir a página no Facebook se você é novo por aqui. Até a próxima! Obrigado!